dia a todos os ouvintes, a paz do Senhor Jesus, para vocês que estão ouvindo. Eu sou Kátia Costa, estamos aí apresentando o programa Aprendendo com Elas. Ouvintes, vocês estão aí, ó, preparados para o que vai acontecer hoje? A entrevistada dessa tarde, nossa, uau! O testemunho dessa mulher vai edificar vocês, mulheres. Estou aqui com a convidada Camila Pestany. Fala um oi aí, Camila. Oi, boa tarde. A paz do Senhor, pessoal. Quem está aí ouvindo, agradeço, Kátia, o convite inusitado que nós vamos poder contar e testemunhar aqui hoje. Gente, olha, foi muito porque quando o Senhor Deus ele quer soprar o nome, né, Camila? Ele sopra mesmo. Gente, eu não conhecia ela, mas o Senhor ele fez eu conhecê-la. E antes de mais nada, eu quero fazer uma oração para agradecer ao Senhor por essa oportunidade que ele está me concedendo. Que se não fosse Deus, Camila, né, as portas não se abrem. Então, quando Deus ele tem um projeto na vida da gente, ele faz acontecer. E eu quero louvar muito. Eu também vou contar um pequeno testemunho dos nãos que eu recebi e dos sim que aconteceu, assim, ó, para mim estar hoje com esse programa aqui no ar. Então, vamos orar, Camila? Vamos lá. Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos te render graças, Pai, agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Pai, dessa programação no ar, Jesus, que o Senhor entra com providência, Pai, com cada ouvinte, Senhor, que chegue, Pai, no coração de cada pessoa que ouvir, Senhor, o testemunho da Camila, Senhor, abençoa, Senhor, essa programação, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém. E, ouvintes, nós vamos aqui perguntar para Camila, né? Quem é Camila Pestany? Quem é Camila? Camila, eu sou a mãe da Alicia, a esposa do Eric. Que bênção. Sou fisioterapeuta, sou cristã. Eu fui secretária de saúde, sou empresária. Nossa! Sou professora de EBD, sou líder de jovens. Que maravilha! Gente, tanta função numa mulher só! Produzo produtos digitais para fisioterapeutas e agora estou iniciando aí nesse ciclo de mentora. Nossa, que interessante. Camila, e conta um pouco da sua trajetória, como que foi para você ser fisioterapeuta, ser professora, né? Ser mentora, agora você dá mentorias, né? Olha aí, ó, mulheres, vocês ó, estão preparadas para essa mentoria? Então, Kátia, eu vim de uma família pobre, meu pai é radialista. Olha só! E ele está lá em Minas Gerais, atento, ele está pelo site, né? Então, quero deixar, assim, um abraço, um beijo. Pai, te amo. Eu sei que ele é uma das pessoas que mais torce por mim, então está lá ouvindo. E meu pai é radialista, minha mãe, ela hoje ela trabalha com numa clínica de médicos. E eu vim de uma família pobre. E passei aquela infância difícil, entrei na faculdade, meu pai relembrando comigo essa semana, eu passei no vestibular, não tinha dinheiro para matrícula, e a gente relembrou isso essa semana, e faltando 10 minutos para encerrar o prazo da matrícula, meu pai conseguiu um dinheiro emprestado e fez a minha matrícula para a fisioterapia. E foi assim, o trajeto da faculdade todo foi uma luta, eu não conseguia ter o dinheiro ali, porque eu entrei na fé. Eu não tinha o dinheiro, o meu salário era 480 e a mensalidade era 600 e alguma coisa. Então, essa conta nunca fechava. E, no final do ano, eu consegui um milagre de conseguir um financiamento que não saía, naquela época, para quase ninguém, e que me proporcionou finalizar a minha faculdade. E, finalizando a faculdade, eu me mudei. Eu sou de Minas, Araxá, me mudei para Mato Grosso, para Barra do Garças, com a cara e a coragem. Nossa, na fé. Na fé. E nunca tinha pensado em Mato Grosso, porque eu não tinha muita referência, mas eu tive uma proposta de vir e nós viemos para cá. E chegando aqui, as coisas não foram tão fáceis quanto eu imaginava que seria. Então, foram tempos difíceis. Eu comia sardinha, farofa,
porque eu não tinha geladeira, não tinha fogão para fazer comida. Senhor. E não tinha onde conservar essa comida e tudo, então não podia fazer nada que perdia. Então tinha que comer coisa enlatada e tal, para poder se alimentar. E foi um período de uns quase 20 dias assim. Então foi um tempo bem difícil. E graças a Deus, quando as coisas começaram a alinhar, me fizeram uma proposta de trabalho no município de Novo São Joaquim. E lá eu fui e me concursei lá. Fiquei lá 13 anos. Em fisioterapia. Em fisioterapia. E hoje você atua nessa área também? Então, no meio desse caminho aí, eu fiquei atuando como fisioterapeuta contratada da prefeitura, muitos anos. E no ano de 2020, depois de 2 desistências de 2 pessoas rejeitarem a Secretaria de Saúde do município, em cima da hora para assumir a gestão em janeiro, em início de dezembro, me chamaram para me oferecer a secretaria. Depois que 2 pessoas uma tinha certeza que ia assumir e desistiu do nada, e a outra não quis mesmo e me indicou, e assim me convidaram. Você teve medo? Muito medo. Muito. E como foi lidar com esse medo? Teve algum bloqueio ou você falou, não, eu vou Não, eu precisei de um tempo para digerir tudo. Então, eu liguei para os meus pais e meu pai falava, vai, enfrenta, e a minha mãe, não, você vai sofrer, estamos em plena pandemia, então não faz. E eu fiquei nesse dilema e fui ficar um tempo com eles lá. E nesse período foi quando eu entrei em oração, mas eu ainda não havia me convertido. Não. Interessante. Ouvintes, olha, vocês mulheres, prestem atenção no testemunho dela. Não havia me convertido nessa época ainda, porém eu sempre fui muito de buscar a Deus, assim. Então, minha mãe, principalmente, minha mãe é minha referência de bondade, de pessoa que busca sempre a direção do Senhor. Então, eu comecei a colocar na mão de Deus. Falei, o Senhor vai me dar um sinal e de que é isso que é para eu fazer. E minha mãe, depois, quando eu estava lá, ela falou, minha filha, faz, se você quer. Se não der certo, você para por aí também. Você não tem nada a perder, né? Você é concursada, não vai perder. Mas era um sonho seu, Camila? Nunca, não. Eu falava para outra secretária de saúde, esse serviço eu não quero de jeito nenhum, porque assim, eu já sabia o quanto era desgastante. E não tinha intenção, nunca gostei da parte política e de gestão. Eu gostava dali da ponta mesmo, de ser a parte técnica, operacional, sabe? Nossa! E aí já tinha uma cadeira ali preparada para você. Deus já tinha preparado. E eu estava num processo de encerramento de um relacionamento. E estava nesse período, e para tentar, às vezes, salvar esse relacionamento, eu ia me mudar de município antes dessa proposta. Para tentar salvar esse relacionamento, que já vinha fadado ao fracasso há muito tempo. Conta um pouquinho dessa parte aí, eu me interessei. Eu tive um relacionamento de 13 anos. Sim. E foi um relacionamento que, desde o início, ele deu sinais de que não ia dar certo. Sim. Mas, às vezes, a gente que é mulher, a gente pensa que a gente vai conseguir mudar a pessoa. Interessante. Mulheres, você acha que você vai conseguir mudar alguém? Infelizmente, a gente sabe que a transformação só parte da pessoa ou de Jesus, ela buscar e a gente... Hoje eu entendo isso, mas naquela época eu não entendia. Então, eu queria mudar. Eu pensava, eu sou uma pessoa boa, eu tenho princípios e eu vou ajudar essa pessoa a ter também, né? Ser como eu, né? Mas não funciona assim, né? Então, leva ao sofrimento de ambas as partes. Sim. Porque uma pessoa não quer ser mudada e você quer mudar ela. E você quer ser feliz. E nós que somos mulheres, a gente quer uma pessoa que cuide. Você acha que era uma dependência emocional que você tinha por ele? Muito, totalmente. Totalmente. Era uma dependência grande, até porque foi um relacionamento no qual, na grande parte do tempo que eu trabalhei, que eu estive, eu trabalhava e era a pessoa que provia a casa. Você?
Então, eu fui a Nossa. provedora por muito tempo. Então, se inverteu os papéis na minha casa. É isso que a gente não pode deixar acontecer, né? Não. Porque a palavra fala que quem é o provedor, né? Isso. O sacerdote, O sacerdote. é o homem. E hoje, Cátia, isso é muito visível para mim depois que eu comecei a buscar na palavra de Deus. Mas eu não tinha esse conhecimento antes. Então, eu não tinha esse entendimento, essa sabedoria. Eu não lia. E quando eu li, eu não tinha entendimento. Então, não era um contato íntimo que eu tinha com a palavra. Nenhum, praticamente. Então, Como que foi, Camila? Eu quero saber. eu tentava mudar a força. Com Então, as suas isso. atitudes. E se você esforçando. e aquela pedindo, mude, você não está vendo como que eu faço, que eu sou para você. E hoje eu consigo falar disso sem doer. Tá? Quando eu falava sobre isso, eu chorava, eu sofria, né? Porém, foram anos de abuso físico, psicológico, Abusivo, mental, financeiro. financeiro. Então, foi um período bem complicado para mim. Mas foi um período que eu sei, hoje eu entendo que eu precisava passar. Porque a gente gerar testemunho, a gente consegue... As experiências, né? Se eu não tivesse tido as experiências, as ruins forjaram, assim, me definiram, né? Eu não conseguiria ter entrado em várias coisas que eu consegui enfrentar se eu não tivesse já enfrentado momentos difíceis lá atrás. Então, Nossa. Gente, que testemunho. Mulheres, vocês que estão ouvindo aí a programação, abra o seu coração, deixa o Espírito Santo fazer na sua vida como tem feito na vida da Isso. Camila, né? Que mais, Camila? E aí você sentou na cadeira da secretária de saúde. nesse processo, pandemia, em processo de separação, uma filha de 3 anos, Para cuidar sozinha, a família mais próxima a 1.300 quilômetros, que estava em outra em cidade. outro estado. Estado. Gente, uau. E você conseguiu superar. E aí entrou Jesus. Como que foi? Não foi tão simples assim. Vocês estão curiosos aí, né? E nesse processo eu aceitei esse desafio e eu não tinha conhecimento nenhum, nem de liderança, nem de gestão pública, nada disso em relação... Eu sabia do trabalho da saúde do técnico, mas essa parte de gestão para mim era totalmente nova e eu assumi isso em janeiro de 2021 e comecei a me dedicar muito ali. E até para eu tirar o foco de tudo que estava acontecendo externo, eu enfiei a cabeça no trabalho. E teve muitos casos assim da pandemia. Você acompanhou muito sofrimento? Muito. Morte, né? Amigas da saúde. Eu tive amigas que adoeceram, que passaram por processos assim bem intensos, de Deus estar lhe dando livramento para aquelas pessoas. Então, são irmãs minhas de fé e são pessoas que Deus ali, a gente viu Deus agir na vida de algumas que estavam ali para trabalhar, para servir a nossa população. E elas acabaram adquirindo a doença, né? E ficaram num estado mais agravado. Então, a gente passou por muitas coisas difíceis. E dentro, por mais que o município de Novo São Joaquim é um município pequeno, é um município bem desenvolvido pelo tamanho do município. Você é mineira, no caso. Eu sou paulista. E morei em Minas durante a minha vida, infância e fase adulta e vim para o Mato Grosso. Que bênção, então já é nossa. Agora eu sou mato-grossense. Nossa, que maravilha! Então, em Novo São Joaquim foi que eu construí a minha vida profissional, a minha vida empresarial. Então, ali as pessoas são muito hospitaleiras, interior, as pessoas te acolhem. Aconchegante, né? Você chega, você já é de casa, eles te chamam, vamos já tomar um café dentro da cozinha deles, né? Então, eu fui muito bem recebida em Novo São Joaquim, onde ali eu construí minha vida e uma família também com os amigos que eu construí ali. Gente, eu vi, olha, os seguidores dela estão de parabéns. Eles foram, sabe, ali no Instagram e compartilhar, e curtir, e comentar. Ó, vocês estão de parabéns, viu?
Tem um povo que te ama aí, eu Ai, vi, hein? graças a Deus. Maravilha, viu, Camila? E conta mais. E aí você assumiu a secretaria e você deu conta? Sim, foi um desafio grande que buscar conhecimento. Sim. Né? Aprender e buscar e viajar, porque eu tinha que vir para Cuiabá pelo menos uma vez por mês. Eu tinha vindo para Cuiabá uma única vez antes disso, e aí eu comecei a vir aqui praticamente 1 ou 2 vezes por mês aqui, que para mim é uma cidade grande, para quem mora no interior é muito grande. Então, vinha para cá, comecei a ter contato com pessoas que eu não tinha, porque era parte política, né? Parte de gestão em saúde. E dos 147 municípios, tem a região dos secretários de saúde, que acontece aqui uma vez por mês. Então, comecei a ter esse deslocamento de município, aprendizado, e implementar isso na gestão pública lá do município, né? Porque você tem que fazer o planejamento do orçamento, né? Então, e pensando nisso no ser humano que está ali na ponta, do que ele precisa. Ah, olha só. Do que ele precisa, Camila? Então, você começa a atender as pessoas e ver que lá na ponta, às vezes, falta muita coisa, porque a gente precisa distribuir bem, fazer bem essa gestão dos recursos financeiros. Né? Tem recurso? Tem. Tem muita gente que depende? Tem. Porém, dá para fazer um bom atendimento e de qualidade. Então, foi o que a gente fez. Né? Eu entrei na atual gestão de prefeitura lá, e a gente começou a fazer esse trabalho, que eu peguei um hospital, na época que tinha sido construída uma boa estrutura, porém faltava recursos humanos. Então, eu peguei um hospital com poucos funcionários, e a gente foi para 60 e poucos funcionários dentro de um hospital de uma cidade pequena. Fizemos em torno de 300 cirurgias no ano, geral, fizemos cirurgias ortopédicas, mas isso é números. O importante é quando a gente vê, eu até hoje recebo mensagem das pessoas, porque eu tentava atender um por um, e isso me sobrecarregou. E esse foi o maior desafio? Foi porque o meu lado humano falava muito alto. Eu queria olhar nos olhos daquelas pessoas que precisavam de alguma coisa que não era tão simples. E que, às vezes, você tem que fazer uma triagem, você depende da sua equipe. E eu tentava olhar pedido por pedido junto com a minha equipe ali, para ver caminhos, para ver formas de atender aquelas pessoas. E aí você se envolve com as histórias, né? Delas, né? E chegou algum momento de você falar, não, eu não quero mais, vou largar Desde tudo. o começo. E como que foi, então, para você enfrentar isso, encarar tudo isso? Eu não gosto de desistir, sabe? Então, essa questão do desistir, eu não consigo desistir de uma coisa se eu não ver que ela, pelo menos eu deixei encaminhada. Então, desde o começo foi muito difícil, mas eu falava com a minha equipe, eu quero deixar vocês prontos para caminhar sozinhos. Então, foram momentos muito, muito difíceis. Ver morte, conviver com... Você precisar de uma vaga de UTI para uma pessoa ali na sua frente que estava morrendo. E naquela época de pandemia, a gente sabia que foi muito tenso. Leitos, né? Não tinha como. Isso. E eu não conhecia, passei a conhecer as pessoas. Precisar tirar a gente de avião. Então, que empresa que é avião? Como eu vou pagar? Como vai fazer isso? Então, eu tive que fazer tudo aprendendo ali. Por isso que eu te falo, naquela época eu não tinha essa percepção, Kátia. Hoje eu tenho a percepção que essa sabedoria, esse conhecimento não tinha como vir de mim. É do Senhor. Só. Ai, fala isso, é essa parte que eu quero chegar. Até então eu queria fazer tudo pelos meus braços. Com a sua força. Isso. Então foi quando o meu físico começou a dar sinais de que não ia dar conta. E foi quando o Senhor começou a me buscar. E eu não tinha isso comigo porque eu fui criada num lar católico. Então, essa coisa de profecia, de Deus falar com você, não existia para mim. A gente não conhece, a gente passa a conhecer. E então, com 4 meses dessa gestão, realmente houve a minha separação definitiva. E nessa separação... Foi muito conturbado, deu muito foi trabalho. Porque foi assim, um episódio complicado, porque a gente já estava nesse processo de separação. Mas como nós éramos muito discretos com a nossa vida pessoal, as pessoas não sabiam desse processo de separação.
Então, a gente já tinha, de fato, conversado, decidido a que não iríamos mais caminhar juntos, né? Que foi difícil, eu já tinha tentado separação em outros momentos, mas não tinha tido a oportunidade. Então, Deus fez tudo certo. Ele não me deixou mudar de cidade para salvar esse relacionamento. Ele me abriu essa porta porque sabia que isso ia me segurar ainda na cidade por um tempo e que ia me edificar de alguma forma. Então, com 4 meses, a gente se separou e essa pessoa já estava se relacionando com uma outra pessoa que era casada do mesmo município, de uma cidade pequena. Nossa, e você teve que sobressair disso tudo. Sim, no mesmo dia eu tinha uma live de apresentação dos resultados da gestão naquele período. Como você fez? Então, eu tive a notícia bem cedinho de que essa pessoa que era casada, que também meio que fugiu com esse meu ex-companheiro, de que ela tinha sumido. Foi assim, a cidade pequena, fulana sumiu e parece fugiu com o seu marido, porque eles achavam que ainda era meu marido, porque a gente não tinha, as pessoas não sabiam de tudo que se passava. Você chorou muito? Nada, foi esse o grande problema. Ah! Nada, eu fiquei muito dura e eu não me permiti o sofrimento. E hoje eu posso falar que isso fez diferença lá na frente. Nós precisamos viver o luto. Aí você entendeu o seu valor, é isso? Só que eu entendi que eu precisava ali, eu tinha um foco que era o trabalho. Então Deus colocou esse trabalho, eu sei disso hoje, para que eu não caísse tanto assim, porque eu saía na rua, eu era motivo às vezes de piada das pessoas em relação, né, ao fato acontecido. Então eu tive que lidar com isso. E chegando para ensaiar a live, as pessoas estavam comentando ali sobre o acontecido, colegas de trabalho, e eu mantinha a postura, né? Não tô percebendo, não está nada acontecendo, vou manter meu trabalho, apresentei os resultados. Dura ali. Dura. Eu sabia que minha filha precisava de mim e eu não queria sangrar em tanque de tubarão, sabe? E você se culpa por isso ter acontecido? Não. Você acha que foi um livramento e tinha que passar mesmo? Não, foi um livramento. Eu precisava passar por isso. Porque tem pessoas que se culpam, né? Não. No primeiro momento, sim, eu achei que tinha volta e que, às vezes, eu estava agindo de forma errada, por causa da dependência emocional. Eu queria acreditar que ainda havia mudança, que haveria mudança, de que teria um retorno, que a gente poderia se reconciliar. Consertar ele. Isso, e que ele voltaria mudado, e que a nossa família iria ser, às vezes, reconstruída nesse sentido. Que transformação. E aí, como que aconteceu a entrega a Cristo? Quase um ano depois disso, comecei a beber. Beber bebida alcoólica? Alcoólica. Tudo quanto é tipo de bebida? Tudo. Mulheres, ouça aí, ó. E comecei a desviar o meu sofrimento, como eu não me permitia o sofrimento, isso foi direcionado para outras coisas. Então, eu comecei a beber, comecei a fumar, coisas que para mim não era normal, porque eu tinha uma vida muito certinha. Aí você começou a ficar dependente disso, do álcool e do cigarro. Então, eu chegava em casa, eu não fumava e bebia assim, em locais muito públicos, mas fumar principalmente só na minha casa. E daí eu chegava em casa, era assim, fumava muito, bebia muito. E isso trouxe muito a depressão? Sim, naquela época eu não assumia. Então, eu sei que naquela época eu estava por um processo de depressão, crise de ansiedade, mas quando alguém falava isso para mim, eu aceitava, né? A pessoa, ela não aceita, não, né? Que ela está se alguém viesse fazer uma crítica, eu não iria aceitar. Eu estava muito... eu não preciso passar por esse sofrimento, né? E tudo, eu não me permiti sofrer. Então, isso também fez diferença, porque eu precisava ter sofrido um pouquinho. Não sofrido de ir atrás, tal, mas entender que tinha se acontecido, como absorver aquilo, e eu não me permiti fazer isso. Nossa, forte a sua história, então, Camila. Um ano depois, um amigo meu do nada me liga. Eu vinha passando chorando sozinha, quase todos os dias, bebendo todos os dias praticamente, sem as pessoas saberem ao meu redor que estava tão intenso assim.
E só chorava quando chegava em casa e não tinha vontade de fazer nada. Minha casa começou a virar uma bagunça, eu não conseguia ter organização da minha vida, da minha empresa, da minha casa. Então, tudo começou a acumular, tudo. Precisando de ajuda, socorro, né? Socorro. Eu estava ali pedindo socorro, mas o meu orgulho não me permitia pedir socorro, nem assumir isso. Nossa, interessante essa palavra orgulho. Muitas de nós, muitas vezes, não deixamos, né? Deus trabalhar do jeito que Ele quer. A gente coloca primeiro o orgulho. Porque eu não sou assim, eu não preciso, tá tudo certo, tá tudo bem. Você que está ouvindo aí, a mulher, ouça esse testemunho e pega para você. Se você precisa de ajuda, procure ajuda, né? Porque nós precisamos, nós se unir, nos ajudar. Isso. Continua, Camila. E um amigo meu, que não ia na igreja, não era uma pessoa cristã, acordou num domingo e me mandou uma mensagem. Falou, amiga, eu senti que eu tenho que te levar para a igreja hoje. Aí eu falei rindo, porque eu tinha preconceito com crente. Não gostava de crente. Eu tinha muito preconceito, achava assim, não, nunca vou ser crente. Mulheres, vou só contar agora, só um pouquinho assim, ó. O esposo dela é cantor hoje. Éric Eu já Rodrigues. tô acelerando. Para vocês verem o que Jesus é capaz de fazer. Quando a pessoa ela toma... Ele faz infinitamente mais. Exatamente. E ela tomou o quê? Mulheres, posicionamento. E aí, Camila? Então, eu fui pro culto e lá o louvor já começou a mexer comigo, mas eu não aceitava. E sentada, e aquele louvor. E entrou uma mulher para ministrar. Eu não sabia que seria uma mulher. E isso me gerou uma conexão maior por ser mulher naquele momento. E ela começou a falar tudo que parecia que ela estava contando a minha vida, ano a ano. E aí você desabou. Foi lá na frente. Mas eu tinha aquela resistência. Dentro de mim ficava assim. Não. Aí ela sabe da minha vida de alguma forma e ela tá jogando indireta para mim. Mas como que ela sabe? De detalhes. Não tinha como. E quando começou a se aprofundar nos detalhes, eu comecei a ser mais amassada. E tá vendo? Você vai acreditar. E eu, meu Deus, se for comigo, o senhor vai falar que é comigo. Aí ela falou bem assim... Eu não gosto de falar nome, mas Deus está mandando falar o nome. Ela falou, Camila Pestana, é com você. Jesus chamou você pelo nome. Aí, ó, quem não acredita em revelação aí, ó. Olha só o testemunho dela, é muito forte. Revelação existe sim. E ali... Chamou pelo nome. Como e ali, você reagiu? Eu já desabei. Ali, sim, eu me permiti desabar e chorar. Porque eu percebi que tinham feridas abertas que precisavam ser curadas. Sim, a partir dali eu comecei a entender. E o meu amigo que estava do meu lado, que ele até é homossexual, que me convidou para ir à igreja, para você ver como são como é o agir de Deus, mover de Deus, às vezes não tem lógica nenhuma. É né? o ator? Não, é o ator outro. é seu fã. Nossa, eu vi lá. Um beijo aí ó, pro ator. Marcelo. Ó. Sucesso aí, viu? Você vai longe, meu filho. Sim, é uma benção. E aí ele me chamou e aconteceu tudo isso nesse dia, porém a gente ainda tem aquela resistência, né? O processo de aceitar os caminhos do Senhor não é fácil, porque eu queria andar pelo caminho largo, né, Kátia? A gente, né? Eu queria o que Deus podia me dar, mas eu queria estar ali tendo todos os benefícios que o mundo podia me ofertar. E o Senhor falou, renuncia. Renuncia, e começaram as renúncias. Comecei a querer, eu já sabia que eu precisava sair desse emprego, porque eu já tinha passado um período que já tinha me edificado, eu já tinha construído uma coisa que para mim foi importante, e eu acredito que para o meu município e para as pessoas dali. Então, eu falei, não, eu quero sair, mas aí nessa revelação falou que não era a hora ainda. Ela falou durante a revelação, sim, você quer desistir, mas ainda não é hora. Então, eu falei... Profundo. Foi bem assim, falou de todo o meu sofrimento e falou dos meus pensamentos, que só eu sabia, porque eu sou muito fechada em relação a sentimentos.
Então, só eu sabia de certos pensamentos que eu tinha com Deus, assim. Então, eu sei que veio de Deus nesse momento, porque teve detalhes muito importantes. Sua intimidade com Deus, Isso. né? Coisas que ninguém Que sabia. ninguém sabia, porque da vida as pessoas sabem, mas da intimidade, não. Só ele, Só né? Só ele. ele sabe. Então, eu comecei passar por momentos de Deus estar me buscando e estar me livrando ao mesmo tempo de certas coisas. Então, eu passei por muitos livramentos e teve um evento do Boia Cross no meu município, que é você sentar numa boia de colete e descer a correnteza. E eu fui para esse evento. E aí? E eu estava nesse processo de aceitar, de caminhar com Cristo, mas eu ainda bebia. Bebia, fumava e saía. E saía. Sim, e nas nesse baladas, né? Isso. Então eu ia para a igreja aos domingos, mas eu também ia no sábado para balada e para os barzinhos e para onde tivesse algum convite. Então nesse dia eu bebi bastante e estava na boia e com uma turma de amigos e você fica ali descendo aquela correnteza e você não vê maldade porque superficialmente a água parece muito calma, até porque você parece que está descendo devagar. E numa dessas eu caí da boia e a sorte que antes eu destravei o meu colete, porque o colete não boiou. Embaixo de onde eu caí tinha uma árvore caída no rio. Nossa. E eu passei pelo meio desses galhos e o colete ficou preso. E eu caí num lugar que foi difícil das pessoas chegarem em mim, porque a água começava a entrar no barco para chegar em mim. Naquele momento ali eu achei... Você se afogou, no caso? Sim. Na verdade, eu não bebi água, eu não conseguia ter mais força para subir. Eu era puxada para baixo e eu tentava subir. Correnteza. E eu subia, pegava fôlego e a água me levava, me dominou de uma forma que eu não conseguia controlar meu corpo na água. Então, eu naquele momento só pensei na minha filha e achei que ali era um momento que Deus ia me recolher, porque eu estava sendo uma pessoa que Ele não queria que eu fosse, porque Ele já tinha falado comigo, né? Que não era esse o caminho. Então, eu fui... E nesse momento passou tudo na minha cabeça, porque eu achei que eu ia morrer. Então, quando eu saí da água... É um milagre que o Senhor operou na sua vida. As pessoas chegaram em mim através desse barco, pularam de boia e chegaram até mim. Quando eu cheguei no barranco, as minhas pernas não se sustentavam, porque eu não tinha mais força para me manter em pé. Subindo para onde estava o lugar que a gente ia ficar todo mundo depois desse evento, quando eu subi, tinham batido no meu carro lá em cima. A lateral do meu carro tinha ficado destruída no mesmo momento. Meu celular foi com a correnteza embora. Eu perdi um celular, um iPhone, que foi junto com a correnteza. Jesus. Eu quase morri. E meu carro foi batido no mesmo dia. Tudo isso nessa situação? Em poucas horas. Então, aí eu falei, tem alguma coisa de errado com a minha vida. Eu preciso tomar um caminho. Eu preciso ver o que Deus quer comigo e o que eu preciso fazer, porque eu não quero morrer. Na verdade, comecei a pensar por esse lado. Eu vi que se eu não tomasse um rumo, eu ia morrer. Senhor, e aí como que foi para você mudar? Tudo isso aconteceu e você começou a mudar. Foi, mas o Espírito Santo que começou a agir e mudar a minha conduta. Não é por força nem por violência, né? Nenhuma. Foi tão natural que eu não senti. Assim, essa transição, depois que eu aceitei de fato, foi bem natural. Deus colocou pessoas para me discipular. Então, eu comecei a ler a palavra. E aí, comecei a ter entendimento que antes eu não tinha. Eu li uma página... Sabia, né? Para mim, eu falava, como que as pessoas entendem? Parece tão atrasadas as coisas que está escrito aqui. E daí, eu comecei a entender sobre a palavra, comecei a ser discipulada. E num acampamento de jovens, eu já com 30 e poucos anos, fui para esse acampamento e lá Deus me mostrou várias coisas. Eu fui para lá uma desconhecida, porque na minha cidade as pessoas me conheciam muito por ser pequena e eu era secretária de saúde e tudo mais. Então eu fui para esse acampamento onde ninguém me conhecia. Você acha que o Senhor ele reservou esse momento para você, te preservando? Ele começou a me guardar ali. Isso aí. Ali ele começou a me guardar. Ele falou, você me escolheu, você me aceitou, você abriu a porta, agora eu vou fazer o trabalho. Vou fazer tudo. Então, nesse momento, eu fui para esse acampamento de jovens e eles não sabiam nada sobre mim, só me chamavam de tia Camila.
E ali eu me senti tão feliz como há tempos eu não me sentia, no simples. Que maravilha! E ali você foi desenvolvendo, foi Eles- dando aula para isso. eles? Ali, não, ali eles começaram aquela oração intensa que eu ainda não tinha participado. E eu vi a presença do Espírito Santo naqueles jovens e pessoas sendo curadas. Quebrando, né? Quebrando um testemunho de uma jovem que havia sido abusada durante sua infância. E eu fui vendo coisas que ali eu falava, Senhor, o que eu passei talvez nem seja tão assim, quando eu vejo essas crianças, esses jovens, o que já passaram com tão pouca idade. E ali Deus foi me moldando e me deu uma família. Essa parte, ouvintes, essa parte é a melhor. Conta, Camila, conta. Ali ele me deu uma família na ADECOM, que é uma igreja de Campinápolis, que é um município perto. Eu ia 60 quilômetros para congregar nessa igreja. Te deu esposo? Como que foi? O esposo foi praticamente lá, mas foi nesse processo. Eu comecei a congregar lá todos os domingos. Eu ia para a casa da minha amiga Catiane, ficava na casa dela. E nós íamos para o culto juntas no domingo. Então, foi um processo de renúncia, sofrimento, entendimento e perdão. Perdão também. Fala um pouco disso de perdão. O que você eu perdoou? Eu tive que perdoar minha família, que às vezes eu carregava certas mágoas, certas feridas de infância, de culpar, de não me autorresponsabilizar por coisas que eu fiz como adulta, de achar que aquilo era só consequência da minha infância e tal. Então, eu comecei a trazer essa autorresponsabilidade. Você chegou a algum momento a culpar Deus? Não, eu perguntava, eu questionava muito. Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Eu sempre fui uma pessoa que nunca fez mal para ninguém. Por que eu estou passando por tanta coisa, sabe? Porque, assim, aqui a gente vai conseguir contar pedaços, mas é muito mais profundo. A história é muito longa, né? Então, eu não entendi o porquê daquele processo tão doloroso. E aí, então, eu consegui perdoar no meu relacionamento antigo, dar o perdão e pedir perdão também. Pediu? Eu pedi. Fez uma lista? Não. Não, eu precisei quebrar o meu orgulho e aproximar, porque a gente não tem assim um relacionamento muito... Nosso relacionamento é bem ruim, assim, nós não nos falamos com tanta frequência. Então, eu falei, eu tenho que aproveitar um momento e pedir perdão. Mas isso ia me quebrar, porque eu falava, mas eu não tenho culpa, por que Deus está mandando eu pedir perdão? Mas quando eu fiz isso, foi assim, eu vi, eu falei, eu tenho que pedir, quase que eu não pedi. Aí eu falei, olha, deixa eu te falar, preciso te pedir perdão. Aí ele também se assustou, porque eu acho que ele não esperava isso de mim. Ele te perdoou? Sim, ele liberou no mundo espiritual. E aí, a partir disso que as coisas mudaram. Na sua vida. Na minha vida. Então, ouvindo, então é necessário perdoar e liberar perdão também, né? Liberar o perdão. É necessário, gente, vocês aí que estão nos ouvindo, para que venha romper algo na sua vida, né? Isso. E aí foi um romper, Camila, para você. Aí tudo começou a acontecer muito rápido até que me assusta. Então, eu comecei tive a oportunidade de ministrar a palavra e as pessoas falavam que entendiam o que eu estava explicando e eu falava, meu Deus, mas como? Eu não vejo, assim, porque eu me cobro muito, então... Mas começou a ter... As pessoas vir a mim e eu comecei a falar, então é isso, Deus está me trazendo para Ele, eu vou meditar e vou mergulhar na palavra. E eu comecei a querer ir mais fundo com Deus, assim. Eu não queria mais ficar no raso, o raso já não me supria mais. Tinha que mergulhar, né, Camila? Mergulhar. Mergulha aí. Foi, então eu precisei mergulhar e nesse processo de mergulhar, eu, num evento na minha cidade, já ali firme com Jesus, um dia do evangélico, eu vi o show de um varão lindo que estava lá cantando. Ela está contando, olha só, a família dela, o esposo que, né, conta. Que Deus Camila. me deu. Então, ele estava lá louvando ao Senhor e eu estava com a minha igreja lá e nós... só nos cruzamos pela escadaria, a gente já tinha se visto nessa cidade, mas a gente ainda não tinha conversado. E nesse dia a gente só se cruzou e não nos falamos. Depois a gente começou a se falar pelo Instagram por um comentário aleatório numa publicação
Tudo coisa de Deus. Nossa, então, e você recebeu alguma profecia sobre a chegada dele? Sim. Explica um pouquinho isso, porque tem muitas pessoas que, não existe profecia para a área Eu também não sentimental. acreditava. Não acreditava? Não que acreditava. Foi? Porque eu tive algumas profecias e essa de... me falaram que eu ia ter uma pessoa e que era uma pessoa que servia a Deus assim, que tinha um propósito alinhado com o meu. E quando a pessoa me falou isso, Deus tocou no meu coração outubro. Ficou essa mensagem na minha mente. Que era outubro que ia acontecer. Sim, e eu não sei por que eu falava outubro. Deus dá datas, gente. E aí eu falava com os meus amigos, olha, até outubro eu tô casada. Uau! E aí eles riam, né? Porque era uma coisa muito improvável. Porque a gente já estava em agosto. Você se considera uma pessoa que foi improvável? Não, eu era totalmente improvável. Eu acredito que até hoje eu sou improvável. Viu, mulheres? Vocês que acham que vocês são improváveis. Olha só. Sim, eu sou improvável. Eu não era a mais inteligente da sala, eu não era a que falava melhor, eu não era a mais bonita, eu não era a mais... Então, assim, tudo que Deus foi me conduzindo e foi me dando, assim, você fala hoje, você consegue não ter vergonha e tal. Nos primeiros anos de faculdade, eu tirava 0 nas provas práticas porque eu não conseguia falar. Então, literalmente, foi o agir de Deus, assim. Eu sou a improvável do Senhor. Glória a Deus, Glória a Deus. Testemunho forte. Gente, vocês estão ouvindo aí, ó, pega pra você. Se você precisa se libertar, liberar perdão, libere, deixa a pessoa aí, né? Se você está aí vivendo Ser um relacionamento, feliz, né? Todo mundo precisa. Exatamente, né, Camila? Tem muitas mulheres que estão vivendo aquela dependência emocional. Isso. É preciso se libertar. Se libertar. Se libertar. Kátia, se a gente não se liberta, a sua vida não caminha. Né? A gente precisa se libertar de relacionamentos abusivos. Nós, como mulheres, nós precisamos entender que nós não podemos querer mudar, fazer as coisas pelas nossas forças. Primeiro que eu aprendi que é Deus quem faz mudança. Então, a gente precisa entregar a Deus. Camila, deixa eu te perguntar algo que muitas vezes assim, chama muita atenção. Você acha que o papel do homem na nossa vida... muitas pessoas falam assim, mas o meu marido ele é ignorante, grosseiro, ele é extremamente agressivo, nervoso. Você acha que o papel do homem para nós, como mandamento, é estar na nossa frente, lá atrás ou do nosso lado? Do nosso lado. Amém! Do nosso lado. Hoje eu tenho um homem de verdade, eu posso falar isso. Então, conta um pouquinho do seu casamento hoje. O meu casamento foi tudo do jeito que eu sonhei lá atrás, mas depois não me permiti sonhar, porque como eu nunca tinha casado, com 30 e poucos anos, eu achei que era muito improvável de que isso acontecesse. Então, eu falei, eu não vou mais casar, né? Então, isso já era uma coisa para mim. Claro que eu poderia até casar no civil, mas não que eu teria um casamento no religioso, vestido de noiva. Nada disso eu achei que era mais para mim. E era um sonho de toda menina aqui lá, né? De vestir de noiva e tudo mais. Da sua família, né? Sim. Então, conforme eu e o Eric, nós nos conhecemos, a gente decidiu, porque ele era uma pessoa que já era cristã há mais tempo até do que eu. Né? Ele já estava servindo há mais tempo, ele é do louvor da igreja, ele é ministro de louvor, líder do louvor da nossa igreja. E então, quando eu conheci, a gente já foi totalmente diferente, né? Nós começamos a fazer segundo o que Deus pedia para nós, né? Gente, eu achei tão interessante quando eu convidei a Camila, que ela falou, só um momento, Kátia, eu vou falar com meu esposo. Gente, isso é muito importante. Entrar em concordância, os dois. Isso que faz a diferença, Camila. Assim. Nossa, eu falei, Jesus, isso é lindo, os dois juntos. Aí ela veio mais um pouquinho e falou bem assim, sim, nós entramos no acordo, eu vou sim estar no seu programa. Gente, é isso que está faltando. Muitas vezes a gente fala assim, mas ele não deixa, ele não quer que eu faça. Não existe isso. Existe a mulher que está sendo tola, né, Camila? Nós devemos ser sábias, conduzir a situação.
Amor, conversa com jeitinho, né? Gente, ele tá aqui. Ele tá lá fora esperando ela. Você vê que bonito. E tá até o pastor deles aqui. Sim, é muito graças a bonito, Deus. Camila. Olha, que Deus comece mesmo a escancarar todas as portas para você. Amém. Porque eu sei que o testemunho assim de vida seu é muito de superação, mulheres. Sim. E aí, continua. Nós nos casamos na igreja, minha filha foi nossa daminha, na presença do meu pai, da minha mãe, que são separados, eles vieram para o meu casamento, eles estavam distanciados também. Nesse momento houve uma aproximação dos meus pais, enquanto perdão também. Sério? Sim. Até Deus os vem pais. agindo muito. Deus tem feito para mim infinitamente mais, Kátia, do que eu pensava que poderia acontecer para mim, porque eu já tinha desistido de ser feliz no amor, já tinha desistido. Na vida sentimental, Sim, né? eu O Senhor achava, falando, eu vou te dar, eu vou fazer. Eu vou te dar, eu vou fazer. Ele falava, eu sabia que ele falava, mas eu pensava, isso não é para mim. Mas passou meu tempo, né? Eu não é mais para mim. Então, Deus, ele me mostrou que ele, e para pessoas ao meu redor, porque quantas mensagens que eu recebi de mulheres que falaram assim, eu vou me casar porque eu vi que você casou, eu morava junto e agora eu decidi me casar, ou você me incentivou, agora eu acredito que isso vai acontecer para mim também. É, porque o nosso testemunho, né, edifica outras vidas, né? A fé delas. Ó, se a Camila conseguiu, também vou Também conseguir. vou conseguir. Né? Quem viu meu sofrimento, viu tudo que eu passei, isso, né? E também a transformação daquela Camila que estava no mundo, que bebia, aquela Camila que não gostava de crente, hoje para Camila, né, que não consegue, eu não consigo hoje ver um dia meu sem Cristo, assim, eu não consigo ver sentido na minha vida se não for servir ao Senhor. Eu entendi que eu vivia, Kátia, eu tinha os dons, mas eu usava eles para os propósitos errados. Então, eu entendi que eu preciso usar os dons para os propósitos certos. Daquilo que o Senhor quer, né? A vontade do Senhor na nossa vida, né? Você que está aí ouvindo, você que está assistindo, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Lá em Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Ele vai fazer. O que mais, Camila? E hoje, nossa família, né? Eu tenho a família que eu pedi a Deus, eu tenho meu pai cristão hoje, que não era. Não era? Não. Através da sua vida ele também veio. Ele estava tentando caminhar, mas agora ele firmou. E essa semana mesmo ele falou: minha filha, você para mim é o exemplo, porque tudo que eu tentei, você está conseguindo fazer e está sendo para mim um exemplo. Gente, a gente já vai agora para o intervalo. E antes de ir para o intervalo, eu quero falar agora, né, do Festival de Inverno, que vai acontecer agora na Chapada, dia 19 de julho, e vai até 4 de agosto. Gente, eu quero chamar a atenção para vocês, ó, Aline Barros vai estar aí, ó, dia 20 de julho. Você que ainda não adquiriu aí o seu camarote, o seu bangalô, entre em contato, a gente vai estar colocando aí para vocês. Gente, não perca! Festival de Inverno na Chapada é maravilhoso, ainda mais Aline Barros. Vai ter também a banda, né, Anjos do Resgate, que é quem gosta, né, de uma música mais um rock, né, um rock mais gospel, Fica ligadinho aí, a gente vai estar colocando aí para vocês aonde adquirir, né, o seu camarote, o seu bangalô. Gente, lembrando que a entrada é gratuita. Não perca. Então vamos lá. Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães, de 19 de julho a 4 de agosto. Vai ter Maiara e Maraísa, Barão Vermelho, Titãs, RPM, Rádio Táxi, 14 Bis, Mato Grosso e Matias, João Bosco e Vinícius, Lulu Santos, Dilcinho, Ferrugem e muito mais. E o melhor, a entrada é gratuita. Festival de Inverno de Chapada. Patrocínio, Cicobi, Coca-Cola. Apoio, Assembleia Legislativa e Governo de Mato Grosso. Realização, Prefeitura de Chapada e Gênios. Um testemunho muito forte aqui. E, Camila, deixa os seus dizeres finais aí, né, para todas, qual é o seu objetivo? Hoje você é mentora, né? Isso. Hoje eu busco levar para servir outras mulheres e ajudar mulheres a passar por processos que eu passei.
mas não da forma que difícil, facilitar alguns processos, né? Tentar mudar, mostrar para a mulher que ela pode ser líder, ela pode ser gestora, ela pode ser uma boa profissional, mas dá para caminhar tudo isso junto com a parte pessoal, profissional e espiritual junto. Nossa, ouviu, mulheres aí, ó? E deixa, ó, gente, segue ela. Coloca aí, fala o seu telefone, deixa suas redes sociais. @CamilaPestanaE, tá? No Instagram. O WhatsApp é 66981151704. E entra lá em contato. Eu faço live normalmente todas as terças-feiras no Instagram às 6 da manhã, daqui de Mato Grosso, 7 de horário de Brasília. E quero falar, para a gente finalizar, só te agradecer muito, agradecer a Deus por essa oportunidade. Amém. Quero que, de alguma forma, o meu sofrimento possa edificar a vida de alguém. E minha transformação, que é a música do meu marido, do Eric Rodrigues, se chama Transforma. Então, vocês também acessem aí em todas as plataformas digitais. Eric Rodrigues, Transforma. A transformação que foi feita na minha vida, que você acredite que Deus é quem pode transformar. Jesus Cristo, ele muda a sua vida e ele começa a te buscar. Então, não deixe chegar no fundo do poço para poder aceitar que Jesus te ama e que ele é o único salvador da nossa vida. Nossa, uau! Gente, encerrando já o programa. Olha, eu quero agradecer a todos vocês que estão aí ouvindo, né, juntamente com a gente, esse testemunho, participou desse testemunho maravilhoso. E eu quero deixar que o Senhor Deus te abençoe. Quero agradecer a minha patrocinadora, ela sabe. Um beijo grande para você. Eu te amo em Cristo Jesus. E todos os meus seguidores também, a Camila, por essa oportunidade, né, de estar trazendo. E as portas estão abertas, né? Em nome do Senhor Jesus. Gente, entre em contato aí nas nossas redes sociais. Ela, Kátia Costa, o nosso programa Aprendendo com Elas. Tá falando para repetir o contato dela, a Michele. Aí, ó, repete seu contato, Camila. O WhatsApp é 981151704 e o Instagram @CamilaPestanaE. Gente, essa mulher vai pregar por tudo. Amém. Em nome do Senhor. Nome de E, ó, Jesus. ficam com Deus. Até a quarta-feira que vem a gente está de volta. Um beijo grande no coração. Que o Senhor Deus abençoe. Amém. Amém. E que...